Olá, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Tô Muito Aí. Aqui nós falamos como você, jornalista, pode entrar na área de jornalismo sem precisar de estágio, sem precisar de currículo e ganhando aí minimamente 2 vezes o piso salarial brasileiro. E a nossa convidada de hoje é uma jornalista maravilhosa, a Rafaela Malucelli. Ela é muito assessora de imprensa Freedom. Só para você ter uma ideia, no ano passado, nesse último ano, ela esteve em 5 cidades diferentes, inclusive Londres e Itália. E ela conseguiu, da onde ela estava, manter todos os clientes dela aqui no Brasil. Então, Rafaela, seja muito bem-vinda aqui ao nosso canal Tô Muito Aí. E eu queria começar falando justamente sobre isso. Não, você está fora do país e trabalhar aqui no Brasil, conseguir manter os seus clientes, é muito freedom. Muito. Isso é muito bom, né? Eu acredito que é algo que a gente experimentou, né, na nossa profissão. A gente pôde experimentar isso muito antes de pandemia, que as outras pessoas estão experimentando. Então, isso eu experimentei 10 anos atrás, quando eu morei fora pela primeira vez. Eu continuei trabalhando no jornalismo, graças ao advento aí da internet. E aí, agora, mais do que nunca, né, eu consegui seguir junto com um time, né, que é da Noar Comunicação, da minha agência, que eu tenho junto com a minha sócia, com a Amanda, seguir tocando tudo normalmente, de todos os endereços que a gente teve no último ano. Então, com certeza, eu acredito que a gente tem que usar da melhor forma as oportunidades que a vida e a nossa profissão nos dá. E eu digo assim, ó, que para você ter uma carreira de sucesso, né, você está falando da Noar Comunicação, a Rafaela hoje, só para vocês entenderem, ela tem uma equipe, né, ela trabalha, uma equipe, né, ela, e são 2 sócios, né, Rafa? Isso, agora, para chegar... você tem uma sócia, né? Uma sócia. Ela está num outro patamar de assessoria de imprensa Freedom. Hoje ela contrata freelancers, né, para algumas contas. É isso? Exato. Hoje, assim, começou lá atrás, né, Paty? A Noar tem quase 15 anos já. E antes começou assim, né? Eu era jornalista, a Amanda, minha sócia, também jornalista, a gente naquela batalha, com seus nossos 20 e poucos anos, e a gente se encontrou e a gente percebeu no mercado uma demanda por assessoria de imprensa. Eu acho que, como muita gente que está nos vendo, o pessoal novo saindo de faculdade, sempre existe aquela vontade, eu quero trabalhar com veículo. Não adianta, né? Isso é o que move muita gente a fazer o jornalismo. Porque a gente não sabe que existe um outro lado, o lado B, que no fim vira o lado A e muitas vezes, como foi no meu caso, como no seu, nos dá mais liberdade, independência e financeiramente muito melhor. Foi o que eu encontrei na minha vida. Então a gente acabou, eu e a Amanda, a gente foi se juntando antes, lá, eu tinha uns freelas, ela tinha outros, a gente resolveu unir forças, e isso nos possibilitou de ter liberdade, né, de trabalhar com os nossos clientes. Nesse período, como eu falei, 10 anos atrás, fui morar em Londres, voltei, fiz a minha primeira experiência morando fora, o que agora se repetiu 10 anos depois, né, com a pandemia. Meu marido, que antes trabalhava numa empresa regular, né, indo para o escritório, também teve a possibilidade de a gente, com a pandemia, com o fato da gente estar em casa, experimentar isso, né, de ter a liberdade de trabalhar de qualquer lugar. Então, a gente optou por... a gente viajou, né, durante a pandemia, eu passei 3 meses fora do Brasil, porque eu fui para tirar a minha cidadania italiana. Então, lógico que não foi uma viagem de turismo, mas o fato de você estar em cidades diferentes, né, no mundo, e você, com a internet, com o celular, conseguir fazer o seu trabalho, era uma coisa que a gente não conseguia pensar muitos anos atrás. A gente estava conversando aqui em off, né, na nossa época lá, quando a gente começou, né, algo que nos cansava, não era possível. Então, uma coisa que eu sempre procuro falar para o pessoal que está começando na profissão, quando eu tenho a oportunidade de encontrar alguém, é que foi uma mudança muito grande que a gente viveu nos últimos anos. Antes, quando eu estava na faculdade, por exemplo, a gente só falava, a única oportunidade que os professores ensinavam eram a gente ser empregados de veículos de comunicação. E depois, e eu vivi muito essa transformação dentro da faculdade. Eu entrei na faculdade, começou a questão do e-mail, da internet, a gente já começou. E quando eu saí, estava avançando cada vez mais.
E a gente viu que nos deu, assim, democratizou o jornalismo, a comunicação. Porque você pode criar um site teu, você hoje com a rede social, então, você, né, pode criar conteúdo na rede social. Então, nossa profissão, ela se tornou cada vez mais necessária, né, porque a gente produz conteúdo, mas, ao mesmo tempo, nós temos que ter disposição e muita coragem para não ficar preso a uma carteira de trabalho, a um salário fixo. É também a gente se desprender muito dessa questão e confiar no nosso trabalho e confiar na nossa batalha. A gente tem que ralar muito, não é fácil, mas é muito recompensador você ser dono do seu tempo. É você saber que você trabalha melhor dessa forma. E se você gosta de viajar que nem eu, por exemplo, isso é muito libertador, né? Você poder seguir com a tua profissão e morar em outros lugares. Hoje, por exemplo, eu estou em Santos faz 2 meses, porque a gente estava em São Paulo antes da pandemia. A minha agência é em Curitiba, né? A minha sócia, então a gente tinha escritório, tudo certo. Com a pandemia, tá todo mundo em casa e a equipe funcionou muito bem, até melhor em casa. Então, vejam, né? São sempre paradigmas que a gente vai experimentando, mudando, e às vezes vem para bem. Então, o negócio é adaptação, né? Ter esse poder da adaptação para poder é, continuar os nossos sonhos pessoais e profissionais. Porém, nada é de graça. Quando eu estava morando na Europa, por exemplo, eu parava de trabalhar às 10 da noite do horário europeu. Mas tudo bem, eu tinha minha manhã livre. Então, eu aproveitava as minhas manhãs, sei lá, para caminhar pela cidade, para tomar um café da manhã diferente, né, ir num lugar. Então, esse poder da adaptação também que eu acho que ajuda a gente, não só no pessoal, se você está Rafa viajando. travou aqui. Vamos esperar a Rafaela voltar, ela está lá de Santos. Aí são aquelas coisas da tecnologia. Aí tá voltando. Voltou, Rafa? Voltou. Ô, Rafa, mas você falou uma coisa que é muito importante, né? Até para os nossos jovens aqui, né? Jovens jornalistas que estão vindo para o mercado de trabalho. E eu percebo que eles desconhecem essa área de assessoria de imprensa. Como é que você descobriu a assessoria de imprensa quando você começou essa sua jornada? Na realidade, eu sabia, eu fui conhecer que existia a assessoria de imprensa na faculdade, né? Porque se hoje muita gente não sabe o que é, imagina lá atrás, né? Era algo que você não via como hoje, várias agências. Eu sou de Curitiba originalmente, então lá eram poucas pessoas que tinham poucas assessorias. Não era algo que, sei lá, eu nunca tinha ouvido falar. Dentro da faculdade, eu tive aula de assessoria, mas foi muito pouco, né? Sei lá, um semestre, mais ou menos. Só que trabalhando em veículo, eu acabei conhecendo assessores, né? E também tive oportunidades, pessoas oferecendo, falando assim, eu me procurando, eu tô querendo assessoria. E aí que foi acontecendo, né? Eu fui pegando Aí um você frila percebeu um aqui. mercado com mais oportunidades, é isso? Exatamente. Porque eu adorava trabalhar em veículo, mas a assessoria de imprensa, com o tempo, foi me gerando uma renda muito maior do que o veículo. Né? E a gente vê também nessa transição que os veículos, as redações estão diminuindo, os salários têm um teto, né? Não adianta que o piso vira teto. Numa cidade como Curitiba, que é menor, então, né, do que São Paulo, por exemplo. E aí você começa a criar, né? A gente começou a crescer, começou a vir muita gente procurar assessoria de imprensa. E a coisa começou a rolar. Então, eu e a Amanda, a gente até se dividia. A gente trabalhava em veículo, eu trabalhava em rádio, a Amanda num jornal lá do Paraná. E a gente começou a dividir até que chegou um momento que a gente olhou, poxa, né? A assessoria, que é o nosso negócio, tá dando muito mais certo para a gente do que o veículo. A gente até gosta de trabalhar, foi muito importante trabalhar em veículo, porque nos deu uma visão do outro lado, e isso nos formou melhor assessores. Porém, hoje, só que não tinha uma escola, né, Paty? Sim. A gente não conhecia tanta gente que não tinha canal como o Tô Muito Aí no YouTube, não existia YouTube, não existia rede social, né? Então a gente teve que aprender de alguma forma. E agora, hoje você não precisa talvez passar por esse caminho. Hoje existem muitas agências profissionais, você pode entrar
numa agência e aprender internamente como é o trabalho de uma assessoria de imprensa, que se profissionalizou muito nos últimos anos e deu oportunidade de a gente opção, na nossa opção, porque a gente não tinha. A gente tinha Ô, opção de Rafa, trabalhar em veículo. eu vejo muitos jovens, né? A gente viaja muito, você também, eu imagino não, né? Você viaja muito. E aí o que eu percebo, às vezes, uma das falas que eu ouço muito é que os jovens eles acham que a carteira assinada é um sinônimo de você Segurança. estar seguro, né? De você ter segurança. E você é uma pessoa que já teve essa segurança da carteira assinada e aí você se jogou nesse mercado onde você tem que buscar, né? Onde você vai pescar quantos peixes você quiser, mas você tem que pescar. O que você diria para esse jovem hoje que tem ainda esse pensamento de que este salário, você falou uma coisa fantástica, o piso vira teto, porque para você conseguir melhorar a sua remuneração sendo um assalariado é muito difícil, né, Rafa? Exatamente. Assim, eu particularmente tive alguns trabalhos dentro de veículo que eu tive carteira assinada, outros eu já trabalhava, assim, eu sempre gostei de ser muito livre no trabalho, desde nova. Então, muitas vezes eu já fazia PJ, porque eu não queria me prender a horário, eu não queria me prender a um trabalho só, eu sempre gostei de trabalhar com várias áreas diferentes ao mesmo tempo. Mas teve uma virada de chave, sim, porque por mais que eu não tivesse a carteira assinada, eu tinha aqueles trabalhos fixos, freelas fixos. Então eu ia eu trabalhava com rádio, então eu ia na rádio todos os dias, eu tinha programa de rádio, eu ia lá, eu fazia expediente. E essa virada foi quando a gente olhou, né? Chegamos no momento da maturidade na nossa vida, que a gente pensou, poxa, o que está girando mais, né? O que a gente quer para nossa vida? Eu quero ganhar o piso para o resto da vida ou eu quero fazer o meu salário? E é exatamente o que você falou. Os peixes estão aí. A gente já tinha visto que a gente tinha potencial. As pessoas nos procuravam para fazer assessoria. Então a gente pensou, bom, e se a gente começar a ir atrás? Olha, o céu é o limite. Então, essa coisa de você ter limitação, eu nunca gostei de ter limitação. Então, isso me fez na hora virar a chave, né? Falei, não, vamos lá, coragem. Aí foi um momento que a gente se olhou e falou, não, é isso aí. Vamos atrás, vamos crescer, porque a gente tem ambições na nossa vida, né? Eu quero ter uma remuneração melhor, eu gosto de viajar, gente, isso aí custa dinheiro. Então, foi uma decisão, foi uma virada de chave, porque sim, eu não acredito que a carteira assinada é uma garantia, porque não é, né? Não, você pode ser mandado embora e assim, quando você é funcionário, o teu primeiro que está na reta, porque quando você é dona do teu negócio, você não vai se mandar embora. Então, e fica muito e é assim que funciona o mercado. Então, hoje a gente passou já por 2, 3 crises financeiras, né? Sim. Tiveram pessoas que tiveram que ir na nossa equipe, né? Tiveram vezes que agora, com a crise de pandemia, a gente segurou as pontas, vamos segurar a equipe, mas no fim, se tiver que todo mundo embora, eu e a Amanda, a gente vai estar lá, né? Vamos pegar no batente, vamos fazer acontecer. Então, isso serve de reflexão. O que é segurança? Né? Assim, nada na Perfeito. vida, a pandemia trouxe para a gente essa reflexão. Nada é garantido, nada está certo. E isso a gente tem que usar para o lado positivo da vida. E isso serve para tudo. Então, a assessoria de imprensa, com certeza, foi o que fez a gente ter essa liberdade. E hoje está aqui, né, podendo fazer as nossas escolhas de vida, mas continuar trabalhando com o que a gente gosta, continuar mantendo os nossos clientes. Agora, nesse último ano, que você comentou mesmo, né, que eu e meu marido, a gente tirou as amarras, a gente estava em São Paulo, a gente olhou, pô, vamos ficar aqui morando em São Paulo, trancado em casa. O que a gente fez? Foi lá para Guaratuba, uma cidadezinha no litoral do Paraná, minha família tem casa, ficamos 6 meses morando na praia. A gente achou que isso ia ser possível quando a gente se aposentasse, né? Porque a gente sempre pensa, não, né? Porque na nossa área a gente tem que ir para grandes anos. E hoje não precisa mais, né? Viu que funciona, a gente pode estar em qualquer lugar. Você mesmo, né, Paty? Onde você mora. E hoje nos possibilitou abrir a cabeça
para vir para morar em Santos, perto de São Paulo. Mas é uma cidade de praia, que a gente gosta, qualidade de vida também, para a gente poder fazer bem o nosso trabalho. E manteve, né? Eu estava, ano passado até, foi um ano muito atípico, porque além do que aconteceu no mundo, a minha sócia saiu de licença maternidade, a menina que trabalhava com a gente, era nosso braço direito, saiu de licença maternidade, e eu fiquei por 2 meses, mais ou menos, gerindo toda uma equipe, porque hoje a gente não tem dentro da gente só assessoria de imprensa, a gente tem produção de conteúdo para rede social, blog, newsletter, que foram coisas que foram surgindo e a gente foi aproveitando, porque nós, como jornalistas, a gente pode ampliar, né, claro, o nosso conhecimento para tantas áreas que hoje se abriram para a gente, que antes não existia. E assim, metade da minha equipe hoje, nossa equipe foi contratada remotamente. E é possível, veja, não só ser um profissional liberal, jornalista, né, assessor freedom, como você, Paty, né, que optou por trabalhar sozinha, né, não ter uma equipe grande, como ter uma equipe e seguir trabalhando e atendendo o cliente e com excelência da mesma forma. Então, foi uma experiência muito legal. Maravilhoso. Muito freedom você. E olha só, mas existe uma jornada, né? Você destacou uma coisa que eu acho importante, que você disse assim, é preciso ter coragem. Então, assim, hoje você está no outro patamar, você escolheu isso, né? Você começou sozinha, a Amanda começou sozinha, depois vocês se juntaram, e aí a coisa foi, né? A Noir foi crescendo e hoje ela tem o tamanho que ela tem. Agora, você destacou que o primeiro aspecto para que isso acontecesse foi você ter coragem, né? Eu acho que isso é importante. Exato. Quais outros aspectos você acha que é fundamental e que você destacaria para esses jovens que estão aí sem emprego, né? Existe uma pesquisa que diz que 60% dos jovens que se formam em jornalista vão direto para o desemprego. Olha só que loucura. Porque você sabe que para a gente conseguir uma vaga, você precisa de um estágio. Se você não tem estágio, você não consegue vaga. Às vezes você tem estágio e não consegue vaga. Então além de coragem, né, para enxergar esse caminho da assessoria de imprensa Freedom, que outros aspectos você destacaria? Eu acho que fundamental, primeiro, se jogar, fazer, não esperar emprego, não esperar ter uma oportunidade com um ótimo salário, porque isso é difícil. A nossa área, ela não é uma área rica, milionária, que tem trabalho todo momento, né? E, como eu falei, hoje, muito mais do que antes, você tem a possibilidade de criar conteúdos próprios, criar um canal no YouTube e começar a experimentar, pôr a mão na massa. Você não depende mais do estágio ou uma empresa te dá a oportunidade. Você pode fazer sozinho. Você pode começar a treinar, escrever um blog, exercitar as habilidades do jornalismo. Né? O que eu vejo hoje de dificuldades que nós encontramos hoje quando a gente precisa contratar. A falta de experiência, mas não só a falta de experiência, né? É a falta de ter o conhecimento prático, mesmo, por exemplo, da escrita, a desenvoltura em se comunicar. Muita gente está saindo da faculdade não consegue falar no telefone direito, porque é uma geração que está digitando demais. Né? Enquanto isso, de fato, é algo que se desenvolve, a comunicação é algo que se desenvolve. E agora, principalmente, que a gente não está encontrando muitas pessoas, né, a habilidade de comunicação interpessoal, comprometimento, né? Comprometimento com aquele cliente, com as pessoas que você está se desenvolvendo, e relacionamento, Paty. Hoje, eu tenho ainda clientes, foram nosso primeiro cliente lá atrás, ainda nosso cliente, né? Tem clientes que nem era no ar ainda, que nos procura. E ainda estão então, você criar uma rede de relacionamentos. E isso também é uma habilidade, né? Você se relacionar. Nós duas aí, a gente se conhece há quanto tempo? Né? Pois é. Você é assessora, eu era jornalista. Perdi a conta. É verdade. Exatamente. Eu conheci você, que eu já era assessora, que eu sempre fui assessora, na verdade. E você era jornalista na época, né? Eu fazia vela. Exato. E você trabalhava para uma revista de vela, né? Não foi isso? Exatamente, para uma revista de meio náutico, perfil náutico. E assim, esses relacionamentos, esses encontros que a gente sempre manteve, tudo isso faz muita diferença. Você manter essa rede.
Isso faz você aprender com as pessoas ao redor, né? E também pode gerar negócios para você, né? Manter esses contatos. Agora, eu, por exemplo, escolhi algumas editorias. E eu sempre falo, quando a gente escolhe alguma editoria, você acaba virando especialista nela. Essa é uma forma de trabalhar. Mas, no seu caso, você optou por trabalhar múltiplas editorias, não é? Fala um pouquinho para a gente sobre isso, porque essa é uma característica muito diferente. Geralmente, as assessorias de imprensa elas se especializam numa editoria. Você optou por um outro caminho, interessante. Fala sobre isso para a gente. Isso acabou acontecendo muito, Paty, e hoje a gente se posiciona, assim, como uma empresa generalista. Por quê? Talvez tenha sido porque a gente começou em Curitiba, que é uma cidade muito menor que São Paulo, por exemplo, né? Não é muito pequena, é uma capital, mas a gente tem poucos veículos. Então, a gente começou a pensar, poxa, se eu atender só arquiteto, eu vou competir um com o outro no mesmo espaço, no mesmo. Hoje a gente não pega clientes da mesma área. É uma opção nossa, né? Porque dependendo da área, claro, né? Dependendo do objetivo de cada cliente. Então, se eu vou disputar o mesmo espaço no mesmo veículo, a gente optou por não tomar essa frente. E isso também abre um leque maior, porque a gente atende desde gastronomia à indústria. E isso também ajuda muito a gente a ter mais criatividade, né, quando vai trabalhar com um veículo ou com outro, com um cliente. Isso ajudou a abrir a nossa mente, né? Porque às vezes as editorias acabam se entrelaçando. Então, isso aconteceu. Por exemplo, eu vim dos esportes, né? Como a gente mesmo conversou, que a gente se conheceu nesse meio, né? Sempre gostei de esportes de ação, sempre trabalhei na Rádio Rock lá de Curitiba, sempre vim desse meio do entretenimento. A minha sócia, por exemplo, ela veio da política, outra área. Então a gente acabou, né, trabalhando em campanha política. Acabamos nós na Stock Car, a gente se reencontrou. Então, toda essa experiência nos possibilita abrir o leque e atender diferentes clientes. Então, fomos construindo um portfólio e, dessa forma, a gente optou por ser generalista e atender um cliente de cada área, né? Para evitar conflitos e também para aprender e criar, enfim, ampliar horizontes, né? São opções, eu acredito, e posicionamentos que a gente tem. E aí, eu vejo que você, a gente sempre fala isso aqui, né? Porque a assessoria de imprensa, Freedom, ela não tem fronteira, né, Rafa? Você está em Santos, a sua sócia está em Curitiba e você tem cliente no Rio de Janeiro, né? Como é que... A gente tem cliente em Fortaleza, a gente teve cliente já... que foi assim, bem polêmico, assim, foi no Rio de Janeiro, foi um desafio. Em julho do ano passado, na pandemia, a gente atendeu uma empresa que tinha assumido o SAMU do Rio de Janeiro. Foi uma loucura. E foi feito tudo à distância, deu super certo, assim, gestão de crise o tempo inteiro. Mas foi legal, deu certo, né? Foi por um período, né, de tempo que foi esse contrato. E porque o jornalismo hoje, a assessoria, ela não exige mais a presença física. E assim, clientes, a gente atende por videochamada, né? A gente começou a assumir isso já antes, né, de todo mundo estar dessa forma. Eu, quando fui morar em São Paulo, eu estava home office. E aí já começamos a mudar um pouco essa chave, porque eu fazia muita reunião com o cliente. E eu comecei a propor as reuniões online. Nós atendemos também um braço forte, nosso, são startups. Então, esse pessoal novo já vem com essa coisa do online, de reunião online, tudo isso. Então, acabou funcionando legal. E hoje, a gente até quando acabar, todo mundo estiver vacinado e a gente puder voltar a se reunir, hoje a Noar vai voltar no formato híbrido. A gente gosta do encontro pessoal, porque o nosso trabalho estratégico, né, Paty? Essa troca de ideias, de figurinhas é essencial. Querendo ou não, por exemplo, eu estou empapada com um cliente, com um release, olhar para o lado, né, e ter alguém lá, poxa,
uma pessoa que nem está com a cabeça envolvida e de repente te traz uma super ideia e, poxa, eu não pensei nisso. Então, essa troca para a gente é muito válida. Hoje, na Noara, a gente faz reuniões semanais online de equipe, sempre trazendo um desafio, uma conquista e até uma forma de desopilar, sabe? Falamos do nosso pessoal, né, das nossas relações, o que está acontecendo, dificuldades. Então, assim, tem muitas possibilidades. E conseguimos atender clientes no Brasil inteiro. Temos em São Paulo, Fortaleza, no Rio, em Curitiba, interior. Então, nada... a gente nunca deixou de atender bem pela distância física. E eu me lembro que, acho que quando você estava saindo de viagem, né, que surgiu, eu acho que um outro cliente numa área que você já atendia, e até você me ligou, né, para a gente falar sobre esse cliente. O que eu percebo, Rafa, e eu falo sempre desse mercado, falo para os jovens, né, de a gente ter tanta possibilidade ainda, porque apesar de nós termos muitos assessores de imprensa, tem muito mercado ainda, né? Porque você pensa, uma empresa lá do Rio de Janeiro que vai buscar uma Rafaela, que está em Curitiba, que está em Santos. Quer dizer, tem muito mercado ainda não explorado, né? Muito espaço. Quantos? Eu falei para você hoje eu moro aqui numa cidade do interior, que é estratégico para mim, eu consigo estar aqui muito tranquila e atendendo os meus clientes, fazendo as minhas coisas no Brasil inteiro. E se eu tiver que indicar um outro assessor de imprensa na cidade, eu não tenho quem indicar, né? Exatamente. Você vê assim, também, como é que você vê essa abrangência de mercado que ainda tem para ser abraçado? Eu acredito que o que acontece com a assessoria? Eu vejo que é uma área que ainda o mercado desconhece. Né? As pessoas sabem que existe, mas não entendem o que é. Né? Digamos, eu falo pessoas, os empresários, donos de empresa, enfim, né? Profissionais. Jornalistas até, né? A faculdade não ensina mais, Rafa. Pois é. Eu não sabia disso, você que me contou hoje. O que é muito triste, assim, porque eu vejo que uma coisa que eu senti falta quando eu estava na faculdade era me ensinarem a empreender. Né? Hoje se fala tanto disso. A gente atende na agência tanto empreendedor, né? E a gente aprende tanto com eles. Eu estava até fazendo uma consultoria esses dias com um empreendedor, né? Ele estava me dando uma consultoria de gestão, porque isso é uma coisa que a gente não aprende, a gente tem que aprender quando começamos a ter uma equipe maior e mais clientes. E ele tem 28 anos. Ele é CEO de uma startup e me trouxe muitas coisas novas. E aí uma coisa que eu senti falta na faculdade foi isso, ensinar você a empreender, ter essa liberdade de criar a sua empresa, não ser dependente de um emprego, e sim fazer o seu trabalho com você, né? Descobrir onde está o teu talento e talvez você criar o seu próprio canal, o seu próprio site, o blog, como a gente comentou, ou ser um bom assessor de imprensa, né? E tem um mar de coisas e não para de nascer novas oportunidades para quem produz conteúdo. Hoje eu vejo que nós somos comunicadores. A gente não deve limitar. E hoje, cada vez mais, a nossa habilidade de comunicação está sendo requerida no mercado. Seja devido à questão online, seja devido às habilidades de comunicação que as pessoas estão perdendo com o tempo. Então, temos muitas áreas para explorar. Mas é que volta lá, é criatividade, é coragem, é trabalhar, tem que ralar muito. Né? A gente não é do nada, né? A gente vê muitas palestras, muitas pessoas falando, né? A gente, com essa geração da internet e das pessoas muito novas descobrindo um aplicativo que bombou, muitas pessoas mais novas acabam esquecendo que existe todo um trabalho nesse meio tempo, né? Em você ganhar dinheiro, fazer sucesso. E quando você começa, são raras as que conseguem, de uma hora para outra, virar a chave. Mas para chegar aqui, para chegar nessa independência, para hoje a gente teve muito trabalho. Eu e a Amanda, a gente trabalhou muito só nós duas. Muito. E até hoje, a gente põe a mão na massa. Por exemplo, na Stock Car, eu lá trabalhando, né? Nós juntas, todo mundo.
E quando precisa, a gente põe a mão na massa, a gente tá sempre junto. E é trabalho, gente. Não tem segredo. É trabalhar, é ralar, é estudar, conhecer. Porque isso é uma coisa que às vezes as pessoas podem pensar, né? Olhando para a Rafaela, falar: ah, olha ela ali na janela com Santos de fundo. Para ela é muito fácil falar que não precisa de carteira assinada. Não é assim, né, Rafa? Você teve que ralar muito, né? Como foi? Você teve uma jornada, né, até aqui. Sim, né? Então, assim, eu trabalhei desde meu primeiro ano de faculdade. E eu já, a primeira oportunidade que eu tive, eu conheci uma menina que trabalhava numa revista lá da época em Curitiba. Eu pedi estágio, eu ganhava o Vale Transporte. Não, em Curitiba, para vocês terem uma ideia, era proibido fazer estágio na minha época. Pensa, como que a gente vai aprender? Porque o mercado era tão pequeno, que as pessoas tinham medo que o estagiário ia ocupar, sem ganhar nada, a vaga de um profissional. Era esse o pensamento que acontecia. E eu queria aprender, eu tinha muita sede, assim, eu me tacava. Para mim era, graças a Deus, eu tinha oportunidade, né? Eu pude fazer isso, de trabalhar sem ter uma remuneração, mas eu sei que muitas pessoas não podem, mas eu tive esse privilégio, né, de ter o meu pai que sustentava em casa, e eu fui aprendendo. E aí fui galgando dentro da rádio que eu trabalhava, dos lugares, espaços e remunerações. Então, por isso que eu falei, nunca comecei lá com a carteira assinada, estagiário, nem existia essa vaga, né? Então, eu comecei lá porque eu queria aprender aí nessa revista. Então, eu nunca esqueço, assim, né? A segunda entrevista que eu fiz na minha vida, foi no meu primeiro ano de faculdade, foi com o Marcelo D2, que na época, pra gente, imagina, eles tinham acabado de começar com o Planet Hate, que era uma banda, e eu era, nossa, com 19 anos, enlouquecida, né? Super feliz, nem acreditei. E se jogar e ter coragem, né? Imagina se eu sabia fazer uma entrevista direito. Claro que não. Mas fiz, escrevi, foi publicado, e começar a meter a cara, quando puder, né? Então, é isso que essa jornada. E foi indo assim, de estágio em estágio, trabalhando, e eu inventava moda e fazia. Quando eu trabalhava numa rádio, lá na Rádio Rock, que eu fui estágio também não remunerado, eu trabalhava na área promocional, mas eu queria muito ir para a locução, sabe? E o estúdio era separado do escritório. E tinha que subir uma ladeira lá no Pilarzinho, em Curitiba, tem ladeira. E eu ia, escrevia os textos, perguntava ao meu chefe, posso ir lá gravar? Vai, isso foi muito legal. Eu tive chefes que me incentivavam. deixavam também, me largavam. E aí eu ia lá andando para a rádio, marcava o horário com as meninas da gravação e assim me tornei locutora. Por 10 anos eu fui locutora, né? E ao mesmo tempo eu tinha a assessoria de imprensa, eu escrevia para o jornal, que eu ia lá para os eventos no Ilha Bela, que a gente se conheceu, e fiz muita coisa mesmo, assim. Empreendeu. Então, tudo isso, e eu falo assim, é empreender não só na tua própria empresa, mas também quando você estiver trabalhando em algum outro lugar, ser empreendedor. Principalmente para o teu crescimento profissional. É isso que eu pensava, né? A minha cabeça era assim, eu tô aqui, posso não estar ganhando muito, né? Naquela época, assim, acho que eu não fiquei trabalhando de graça a vida inteira, né? Foram só nos primeiros anos enquanto eu estava na faculdade, mas depois, assim, não ganhava um super salário, longe do que era pago na época, mas eu pensava assim, eu tô tirando proveito daqui. Eu tô conhecendo gente, eu tô aprendendo, e tudo isso, até hoje eu trabalho com essas pessoas. Entendo. Até Ô, Rafa, hoje eu tenho um relacionamento. mas essa é uma realidade muito mais difícil, né, para os jovens hoje. Primeiro que estágio não existe, né? Assim, ontem, aliás, ou foi hoje pela manhã, eu vi uma notícia da redução de estágios da nossa área em 56%. Quer dizer, se a gente já não tem estágio, você imagina uma redução de 56%, o que isso significa? E aí, o que a gente coloca assim, né? E eu queria a sua opinião sobre isso, obviamente. Você que hoje está na assessoria de imprensa, naquele momento você teve essa oportunidade de estar ali dentro de estágio. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que eu não tinha como fazer um estágio não remunerado, né? Eu já tinha filho.
Aliás, foi uma das coisas que eu parei para pensar. Eu falei, cara, eu não quero essa parada. Eu não tenho como ficar no estágio que eu vi os meus amigos ganhava 100, R$ 120 por mês. Daí eu falava, não. Latindo aqui. Não, deixa latir. Tá ótimo, deixa ele participar. E aí, assim, essa foi uma parada que aconteceu comigo. Eu falei, bom, para mim não dá, né? Ganhar R$ 120 de estágio. E aí fui buscar um outro caminho, por isso que eu fui direto para assessoria de imprensa. Você acha que hoje, nessa condição, quer dizer, de não ter estágio, se você não tivesse tido essa oportunidade, você talvez tivesse ido para assessoria de imprensa direto? Como um mercado de oportunidade? Para mim é difícil responder, porque aquela época era muito diferente de hoje. Hoje, com certeza. Hoje, tem muito mais oportunidade de trabalho fora na área mais empresarial, né, do que veículo, por exemplo, de comunicação. Então, hoje é uma realidade. O que eu percebo... Deixa latir, fica tranquilo. Dentro, ó. Põe o Bento para participar aí, deixa ele, tranquilo. O que eu percebo, assim, né? Independente de ser um estágio remunerado ou não, o que eu quis passar com aquela informação que eu dei antes é a vontade de aprender. É a vontade de entender, assim, que você não está fazendo aquilo pela empresa, e sim por você, pelo teu crescimento pessoal e profissional. Eu não tive remuneração, depois com o tempo passei a ter, e você teve que buscar algo que te remunerasse. E é isso que faz... mas o que fez você ter sucesso não foi a remuneração. Foi a tua vontade de aprender, de ser além e de crescer. Então, assim, hoje, como dona de agência, o que a gente sente muito, assim, né? E até hoje a gente vê, fulano está precisando de uma oportunidade porque ela está precisando de dinheiro. Claro, tá todo mundo precisando. Eu preciso, claro. Todo mundo precisa, é óbvio, né? Mas aproveitar as oportunidades de trabalho, não como um emprego, mas como uma oportunidade de você aprender. Porque você tem que ter um start em algum lugar, né, Paty? Você tem que ir atrás, seja com o teu primeiro cliente. Maravilha. Não é pelo que é o que a gente fala aqui, vai para o cliente, né? Vai para o campo de batalha, vai buscar, vai pescar, né? Exatamente, porque, poxa, não tenho experiência em assessoria, para mim é muito difícil. Pô, hoje você pode pegar contas de rede social, de conteúdo para blog, né? E tentando, errando e acertando que as coisas acontecem. Mas se dedicar para aquilo, buscar o conhecimento e não só pela remuneração, mas porque você quer ser um bom profissional, você quer entregar o melhor. E essa é uma bandeira que a gente sempre entrega, procura levantar assim, para todo mundo que vem trabalhar com a gente. Por exemplo, na pandemia, quando aconteceu isso, poxa, pensa, todo mundo, todas as empresas, nossos clientes entraram em pânico. Deve ter acontecido com você também. Imagina, Stock Car parou, né? O que vai acontecer, né? O que vai acontecer? A gente viu que o momento que todos precisavam era de comunicação. Então, a gente pegou e vestiu a camisa, sentou com todos os nossos clientes e mão à obra. Vamos pôr na mídia. Cliente que era cliente só de rede social, a gente ajudou com ação de assessoria. Sabe? A gente foi ajudando com todo o nosso conhecimento. Então, é essa vontade de ir além, né? De você usar aquilo, as oportunidades que a vida nos dá, seja lá no estágio, seja numa crise, seja em qualquer momento ou qualquer crise que apareça, ou desafios de clientes novos quando entra um outro, e você usar isso para aprender. Então, e melhorar. Eu acho que essa é o principal, assim, que eu vejo nessa minha jornada, assim, foi buscar isso. Coragem, então vamos lá, coragem, vontade de empreender, né? Aprender a empreender, buscar habilidades, né, Rafa? Assim, descobrir quais são as habilidades que você precisa para trabalhar nessa área, o que falta para você, né? Porque ninguém está pronto em tudo. Às vezes você é bom numa coisa, mas você precisa melhorar em outra.
Então, buscar essas habilidades que faltam e vir para o mercado, que tem espaço, né, Rafa? É meter a cara, é usar nossa habilidade de comunicação, né? Saber como comunicar o nosso serviço e ir atrás de cliente. Tem esse lado, né, que eu falo, é isso que falta na nossa faculdade, né? É ensinar você também como que faz para conquistar cliente, como cobrar pelo nosso serviço, como se vender também. A gente tem que ir à luta. É difícil, gente, não é fácil. Isso foi um processo, a gente teve que aprender também, né? Eu e a Amanda também, a gente olhava assim, às vezes, poxa, a gente nos ensinaram a escrever texto, executar coisas. Mas e como a gente queria? Né? Como que a gente vai além? E isso é muito legal. Isso é por observação, é por experiência, é vivendo, e meter a cara. A grande vantagem que a gente tem hoje a nosso favor é que está aí, a internet está aí, não custa muito para você, custa o seu tempo, sua dedicação para você criar, experimentar e tentar. É só tentando para saber se vai dar certo, né, Paty? Não tem jeito. E isso acontece até hoje. Até hoje, todo tempo a gente tem desafios. Não existe nada ganho, não está nada certo. Mas. Que legal. Que legal, às vezes vem, por exemplo, vem um cliente, quando veio, por exemplo, o SAMU do Rio de Janeiro. A gente nunca tinha atendido um SAMU do Rio de Janeiro, né? Pensa, mas por que a gente para e olha, né? A gente sentou, fizemos um briefing interno, olhou. A gente consegue. Veja, não vamos fazer um bicho-papão. É assim, a gente faz isso, né? Vai dar certo. E deu certo, né? A gente conseguiu fazer gestão de crise, contamos com os relacionamentos, né? Às vezes é um contato, alguma coisa. Amigos da Stock Car que moram no Rio de Janeiro me ajudou, né? Você acionar as pessoas. Claro. Exatamente. E assim, relacionamentos com pessoas que podem te ajudar, porque a assessoria de imprensa é relacionamento, né, Paty? Eu chegar e poder ter a liberdade de ir para a Paty e falar assim, Paty, putz, eu tô com uma pauta, cliente super difícil, e eu tô precisando de um contato tal. Você tem para me ajudar, né? E a Paty vai meter assim como ela quando precisar, e esse tipo de relacionamento é algo que é muito importante, né, na nossa área. Que você tem que construir, né, Rafa? É uma construção, né? Nada nasce pronto, nada cai do céu. Tem realmente que ter coragem, vir para o mercado. Que bacana. Adorei, cara Rafa, de pau. Adorei. Cara de pau. Isso geralmente os jornalistas têm, né? Na sua grande maioria, faz parte da nossa natureza. Agora, empreender é uma coisa que você falou e que é muito importante. Realmente as pessoas precisam perder esse medo de empreender, né? E de entender que o mercado é outro. Não dá para romantizar mais o jornalismo, né? Não dá, Paty. A gente tem que começar a vestir a camisa de que somos profissionais liberais, que a gente não depende só de um veículo aqui para ser jornalista. Somos comunicadores. E acho que a gente tem que nos apoderar, né, do que nós somos bons em fazer. Eu vejo muito hoje, né, com muitos clientes que são de startup, essa coisa do marketing de conteúdo, inbound marketing, que começam a falar, fui em vários eventos, né, summits disso. No fundo, é conteúdo, e conteúdo que nós fazemos melhor. Então, por que não pegar isso e falar, ei, eu sei fazer isso. Eu aprendi, eu estudei, eu faço isso há muitos anos. Então, é pegar, assim, a nossa base como jornalistas, nós somos produtores de conteúdo. Então, o que antes a gente aprendeu a fazer para jornal, revista, TV e rádio, agora a gente pode ir como funcionário. Hoje a gente pode ser plataformas, do jeito que a gente acredita que funciona e ter toda essa liberdade que hoje a gente, como jornalista, pode ter, né, Paty? Você aí, quantas vezes você viajando, né, com a Stock Car, viaja muito, né, uma vez por mês lá, ficar 5, 10 dias em viagem, você também podia seguir tendo outros clientes. Claro, né? Eu faço isso. Que bacana, Rafa, queria te agradecer, eu tenho certeza que tudo que você trouxe aqui, a sua experiência, né, a sua história, a gente teria pelo menos mais umas 3 horas de conversa aqui,
Queria te agradecer, dizer que você faz um trabalho incrível, né? Obrigada, sou muito fã do seu trabalho, e por conhecer que eu fiz questão de trazer aqui. O pessoal dizendo assim, obrigado, Rafa. Foi muito rica a sua participação aqui no canal, vai abrir a cabeça de muitos jovens jornalistas. Que bom. Obrigada, Paty. Eu tô, como eu falei para você no privado, né, bem lisonjeada, porque você foi uma assessora, e, gente, eu não tô rasgando cedo, ela sabe disso, já falei, né, que me inspirou muito. A Paty é muito criativa na assessoria, a gente se conhece há muitos anos, e muito do que eu lembro que eu aprendi vendo ela fazer, eu procurei, sempre lembrei dela quando tinha que usar, estava com algum desafio, algum cliente, né, alguma coisa, então sempre foi uma inspiração. Você conseguiu sair da questão do assessor de imprensa que só faz uma coisa e foi para algo além, que é o assessor de marketing, usou o seu conhecimento em comunicação para outras áreas. Eu acho que essa é uma habilidade muito importante que a gente tem que puxar. Não focar só numa coisa, talvez ver que a gente tem capacidade de ir muito além. E com isso, fazer a nossa história, né? É isso aí. Obrigada. Muito obrigada mesmo pela oportunidade. Eu que agradeço, Rafa. Precisar, a gente adora jogar uma conversa fora, né? Você está muito aí? Eu estou muito aí, Rafa. Eu estou muito aí, olha, cada vez mais, graças a Deus. Legal. Então, eu queria agradecer a presença da Rafaela Manuccelli. Muito mais sucesso para você. Obrigada a todo mundo que está aqui no canal, que está acompanhando essa live. Se tiver dúvidas sobre o trabalho de assessoria de imprensa Freedom, pode colocar aqui embaixo desse vídeo, que eu olho todas as questões, respondo uma a uma. Eu estou aqui realmente para ajudar, para que a gente possa trazer cada vez mais jovens, mais profissionais, porque é um mercado, como vocês têm visto aqui nas lives, com as pessoas que eu tenho trazido, é um mercado muito amplo, tem muito caminho ainda para... Tem muito espaço ainda para ser ocupado, né, Rafa? E quanto mais a gente falar isso, e quanto mais a gente explicar, né, assim, o potencial do nosso trabalho, mais clientes vão vir, com certeza, né? Mais pessoas conscientes, né, dos benefícios que um trabalho de comunicação bem feito, de assessoria de imprensa bem feito, pode trazer, né, para uma empresa. É super legal. E é super legal ver esse resultado, né, Paty? Fazer parte dele. Sim, sem dúvida. Obrigada. E pode contar comigo também. Obrigada, Rafa. Um abraço aí para todo mundo. Até a nosso próximo Valeu, conteúdo. Gente. Obrigada. Um beijo. Beijo. Valeu, Paty. Valeu, Rafa. Obrigada.